Paz do Senhor, quero deixar uma palavra para o nosso elevo espiritual, que se encontra no livro de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passamos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. Ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhes: mestre, não te preocupas que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus vai nos mostrar, para que nós vamos compreender e entender, que quando eles entram neste barco e quando eles passam para o outro lado, e logicamente teria que ser através da embarcação, eles tinham um destino, eles tinham um rumo, eles tinham um alvo a chegar. Mas no meio desta viagem que eles estavam fazendo, surge então uma tempestade. Creio que quando eles saem está tudo calmo, os ventos, mas quando, ao decorrer do percurso do caminho, levanta-se uma tempestade imensa e um vento forte. E note no texto que os discípulos se apavoram com a tempestade e começa a ser tão forte a altura das ondas que o barco enche de água. Eles começam então a tirar a água que entrava dentro da embarcação. E a palavra do Senhor fala para nós que Jesus estava ali. E eles ainda indagam e eles perguntam: mestre, tu não te importas o que está acontecendo com nós? Jesus estava na parte de trás, ele estava repousando, estava dormindo. E quando Jesus desperta, Jesus ele vai ordenar ao vento, a tempestade, aquelas águas, que ficassem calmas. Jesus vai ordenar. E a palavra do Senhor diz que Jesus ele vai falar para o vento se aquietar, para que as águas também, as ondas pudessem também ficar na parte da bonança. Mas a Bíblia vai falar para nós, irmãos, que para nós entender que muitas vezes Jesus estando no barco da nossa vida, trazendo para os nossos dias essa palavra da nossa vida espiritual, quantas vezes nós também temos um alvo na nossa vida, temos um rumo a seguir, e quantas tempestades se levantam, mas as tempestades que se levantam não vão impedir as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida, porque Jesus está na embarcação. Ainda que se levante a tempestade, mas o propósito de Deus é que haja bonança e que fique calmo, porque Jesus está conosco. Então, na nossa vida, irmão, nós tivemos que ainda tendo Jesus, ainda na nossa caminhada de fé, ainda nós estamos no caminho do Senhor, ainda nós entregamos a nossa vida a Jesus e estamos seguindo ao Senhor Jesus Cristo, isso não impede que nós tenhamos tempestade. Isso não impede que na minha vida e que na tua vida haja tempestade. Embora que Jesus esteja conosco, isso não impede. Porque a Bíblia vai falar, Jesus, irmão, é tão maravilhoso que ele não nos livra da tempestade. Ele nos livra em meio à tempestade.
é no meio da tempestade que Jesus nos livra. Então Jesus estava com os discípulos. Quando ele desperta, ele estava dormindo, ele vai repreender ao mar, vai repreender ao vento, e houve uma calmaria, porque Jesus estava ali presente. Então eu quero dizer para vocês, irmão, que ainda que se levante tempestade, mas as tempestades jamais vão impedir o que Deus tem na nossa vida, porque Jesus está conosco e Jesus nos livra no meio da tempestade. Guarda esta palavra no teu coração. Vem a tempestade, os ventos, ao contrário, os ventos não são a favor a nós nem momento, os ventos são para trazer turbulência na nossa vida. Mas Jesus, Ele está conosco, Ele nos livra em meio à tempestade, na hora, dentro do problema, dentro da dificuldade. Mas a palavra só diz que nós, como cristãos, podemos afirmar nossa fé em Jesus e entender que não é porque somos cristãos, não é porque seguimos a Jesus, entregamos a nossa vida a Cristo, que isto vai fazer que nós não tenha tempestade. Ela pode vir, ela vai levantar, mas segundo a palavra de Deus, Jesus está conosco. Quando nós oramos a Ele, quando nós clamamos a Ele, então há bonança na nossa vida. Que Deus abençoe a todos vocês. Neste momento eu vou orar. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui. Senhor, ali, meu Pai, neste momento, quando a Tua palavra fala, Pai, quando nós lemos ali, Senhor, essa palavra maravilhosa, que o Senhor estava com os discípulos, Senhor, no barco, levanta aquela tempestade. Ali naquele momento, o Senhor estava ali, meu Pai, para repreender. Quando eles buscaram a sua ajuda, o seu recurso, o Senhor levantou e repreendeu. E muitas vezes na nossa vida, Pai, quantas vezes, Pai, tempestades se levantam, meu Deus, de várias maneiras, mas nada vai impedir, oh meu Deus, de nós seguir, porque o Senhor tem nos guardado. Por isso, em nome de Jesus, abençoa essa casa, esta família, Senhor, aonde chegar esta palavra, Senhor, que eles possam lembrar que o Jesus maravilhoso, aquele que estava ali no barco, acalmando a tempestade, Ele está conosco. Abençoa essa casa, essa família, esse lar. Oh, meu Deus, essas pessoas, Pai amado, que precisam, Senhor, Pai, neste momento de uma restauração. Meu Deus, embora que veja a turbulência, embora que veja as lutas, embora que a tempestade levantou e parece que não tem como passar por ela, mas temos como passar sim, porque Jesus está no barco da nossa vida, nos dando direção, nos ajudando a prosseguir. Muito obrigado, Senhor nosso Deus e nosso Salvador, te agradecemos. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês e lembre, tempestade não pode impedir aquilo que Deus tem na sua vida. Amém.